A nossa aula de hoje vai ser sobre interpretação de exames. É importante, tá, que o enfermeiro conheça um pouco dos valores, tá? E o que cada valor desse pode ser considerado na situação daquele paciente. Então, muitas vezes a gente recebe o exame. Por que eu falo que a gente recebe o exame? Porque o médico solicita o exame hoje, ou ele solicitou ontem para ser colhido hoje, o laboratório vai lá, faz a coleta do material, leva e libera esse resultado. Só que na hora que esse resultado é liberado, o médico já não está mais ali. Então, ele vai chegar, com certeza, a equipe de enfermagem vai ter acesso mais rapidamente ao resultado do que o próprio médico. Então, é importante que nós saibamos, né, os valores, que a gente saiba interpretar aquilo, que a gente saiba também auxiliar em todo o contexto para que aquele material seja colhido de forma correta, não só os laboratoriais, mas os laboratoriais também que dependem da participação da gente. Não é uma aula que vai estar implicando em cuidados, mas sim um conhecimento que é super válido para a gente. Quem está na emergência sabe que às vezes está precisando de colher um sangue de urgência, um hematócrito, um hemograma, e aí naquela correria, muitas vezes a gente acaba auxiliando, a gente tem que conhecer o frasco que é correto para aquele determinado exame, tá? Porque, mas isso é com o laboratório. É com o laboratório, gente, mas a gente vai passar por situações que a gente também vai ter que participar. Embora não seja atribuição direta nossa, mas a gente está ali também para contribuir. Vou até dar um exemplo. Tá? Às vezes chega para mim um paciente, quando eu estava na nefrologia, chegava um caso lá na emergência, e aí eles ligavam para a nefro para dizer que o paciente podia ser um paciente renal, que podia estar com indicação de diálise, tá? Mas que iam colher a bioquímica para ver resultado de ureia, creatinina, tá? E depois tornavam a ligar para a gente. O que a gente fazia? A gente sabia que o laboratório ia demorar bastante para fazer essa coleta. Então, a gente ia lá, colhia o sangue e levava para o laboratório. Então, rapidinho a gente conseguia o resultado desse exame. Então, a gente fazia isso o quê? Para agilizar, para a gente se organizar melhor, porque as pessoas que trabalham à noite sabem o quanto é complicado a gente ficar na dependência de estar aguardando um resultado. Isso principalmente para centro cirúrgico. Poxa, vai ter ou não vai ter a cirurgia? Você ali, naquela expectativa para uma hemodiálise que também demora 4 horas. Então, tudo isso a gente tem que ser mais, né, otimizar mais isso. Então, a gente vai ter situação que a gente pode estar contribuindo, pode estar ajudando. E outras situações, por exemplo, faltou profissional, só tem uma pessoa no laboratório. Quem já trabalha sabe que muitas vezes a gente acaba até colhendo esse material, né, para estar agilizando isso. Então, assim, não se citam, que isso não é atribuição minha. Pelo contrário, é super importante também a gente conhecer e poder auxiliar nesse contexto, tá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente ver um pouquinho. Tá? E aí eu coloquei coleta e interpretação de exames, uma constante no cotidiano do enfermeiro, e é verdade. Nós dependemos, na verdade, né, de tudo que está relacionado a um resultado de exame, não é verdade? Para a gente, né, isso vai implicar na minha assistência direta ao paciente? Claro que não, mas vai implicar muitas vezes na conduta que a gente vai ter posteriormente. O que esse resultado vai trazer para a gente que vai mudar, né, a nossa perspectiva, o nosso plano de ação que a gente já pensou que iria fazer, né? Então, dependendo disso tudo, se a gente recebe o exame, né, que diz que o paciente está com sangramento intenso, precisa voltar para o centro cirúrgico agora, a gente já vai mudar, né, nosso plano de ação, que antes era outro. Então, isso aí ajuda muito, né, no nosso dia a dia. Então,
Gente, vou falar aqui para vocês. Queria que vocês dessem bem uma olhadinha nesses tubinhos aqui, nessa imagem que está à direita, em cima. São vários tubos, tá? Que a gente vai ver que o laboratório traz lá na maletinha deles, tá? E cada tubo tem a sua indicação, tá? Para cada tipo de exame, a gente vai precisar utilizar um tubo correto. Então, se é para hemograma, tá? Hemograma, a gente vai fazer um tubo que não vai, que vai precisar de um anticoagulante, tá? O tubinho de tampa lilás. A gente sempre vai utilizar a terminologia da cor das tampas. Então, o tubinho que tem a tampinha laranja, ele tem um anticoagulante ali, tá? Que permite que a gente faça toda a parte de hemograma. Então, depois a gente vai ver o que é o hemograma, tá? A tampinha cor de tijolo ou vermelhinha, a gente vai fazer bioquímica. Na bioquímica, eu não vou usar anticoagulantes, tá? Não vou usar absolutamente nada, eu vou coletar o sangue e o sangue vai ficar ali paradinho, né? Então, depois de um tempo, ele vai coagular e para baixo vai ficar o sangue, né? Aquela parte vermelha, e para cima vai ficar o quê, turma? Então, tá. Na parte de cima vai ficar só o soro. Por que que a gente usa esse frasco sem nenhum anticoagulante? Porque os exames que eu vou realizar, tá? Nesse tubo, eu vou realizar só no soro. Eu vou utilizar somente o soro para realizar. Então, eu vou fazer toda a bioquímica, todos os exames de sorologia, sorologia para cardíaca, sorologia hepática, todos os exames que são realizados no soro, eu vou precisar utilizar esse frasco de tampinha vermelha, tá? Ou cor tijolo, que muitas vezes a gente fala, porque tem uma cor muito semelhante à cor de um tijolo, tá? E ali eu vou conseguir. Esses dois tubos, turma, é o que a gente vai usar sempre, é o nosso dia a dia, é o nosso pão com manteiga, tá? É o tampinha lilás e o tampinha vermelha. Existem outras cores de tampas que a gente vai ver, vou mostrar para vocês, são mais específicos, tá? Então, para a gente, quase que se a gente for precisar numa urgência para a gente estar ali ajudando, a gente vai usar sempre o tampinha lilás e o tampinha vermelha. Por exemplo, o paciente está sangrando muito, a gente quer saber quanto está a hemoglobina, quanto está o hematócrito desse paciente. Qual o frasquinho que eu vou usar? O de tampa vermelha ou de tampa lilás? Lilás. De tampa lilás, exatamente, tá? Porque ali vai me dar o quê? Vai me dar o hemograma dele. Então, toda a série branca e a série vermelha. Ali eu não quero saber quanto está a ureia, creatinina, glicose, sódio, potássio, nada disso. Só quero saber se ele está sangrando, se ele está com alguma infecção, tá? Se ele está com leucócitos altos, tá? Eu vou usar o frasquinho de tampa lilás ou de tampa vermelha? Leucócitos... Vermelho. Não, no lilás também, Thalita. Porque o Sério? Por quê? tá na parte do hemograma. Tá? Ah, tá. É. Vermelho é A bioquímica. gente vai, porque o hemograma, ele é dividido na série vermelha, né? Que a gente vai avaliar o quê? Toda a parte da anemia, né? Se tá bom a hemoglobina, hematócrito, tá? E na série branca, a gente vê toda a parte de leucometria, leucócitos, eosinófilos, basófilos, tudo isso também, tá? Tudo isso faz parte do hemograma. Agora, se eu tiver desconfiado que esse paciente está com hepatite, eu vou para o frasco lilás ou vermelho? Hepatite, a gente vai... Acho que é vermelho. É o vermelho, porque a gente vai fazer o quê? O que a gente chama sorologia para o HCB, ou para o vírus da hepatite B, se for para o vírus do HIV, qualquer coisa que a gente vai pesquisar, tá? Em virologia, a gente vai pesquisar dentro, tá? Do tubinho vermelho, que é a sorologia, tá?
mas vou compartilhar aqui para a gente ver um pouco melhor. Só queria falar assim, porque aí dá para explicar melhor. Então, aqui eu coloquei, tá, gente? Isso aí, vocês não precisam, não vai precisar gravar isso, mas, assim, de repente, vale a pena fazer uma colinha, tá, para o nosso dia a dia. Então, aqui eu falei com a tampinha vermelha. Quando a gente teve a entrada, né, eu sempre falo isso, dos laboratórios, dos genéricos no mercado, tá? A gente houve uma alteração aqui nessa tampa de cor vermelha, que um fabricante fez com tampa de cor amarelo, tá? Então, tanto a tampinha vermelha ou amarelo, tá? Tem a mesma finalidade, tá? As duas são frascos, tá? Sem anticoagulante, tá? E aqui a gente vai realizar a maioria dos exames de bioquímica e sorologia, tá? E eles podem ser com gel ou sem gel, só como um protetor, tá? A gente vai ter o lilás, tá? Que ele tem esse anticoagulante aqui. EDTA, é um tipo de anticoagulante, tá? A gente tem vários anticoagulantes no mercado, tá? E esse que a gente tem no frasquinho lilás é o EDTA. Ah, professora, olha só, mas falaram que o laboratório não tem mais frasco, tá? De tampinha lilás, e aí está sendo colhido no vermelho, mas tem que colocar um anticoagulante. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar um frasco de heparina, tá? Vai jogar um pouquinho de heparina dentro desse frasco vermelho, que não tem nada, de tampinha vermelha, vai dar só uma lambuzada, é bem pouquinho, tá? E a gente vai colher o sangue ali, tá bom? A gente tem o tubinho de tampa azul claro, tá? Um tubinho aqui que a gente vê bem no cantinho aqui, tá meio até imperceptível. Esse tubinho, ele tem um componente lá dentro, tá? Que é o citrato de sódio. Ele é específico, tá? Para fazer o exame de coagulação, tá? Como coagulograma, tá? Então, ele vai ver TPA, fibrinogênio, TPA, tempo de coagulação, algumas doenças relacionadas à coagulação, como a gente já viu lá na aula de hematologia, aquelas doenças todas, a gente vai conseguir identificar fazendo esse exame, e esse sangue é coletado nesse frasquinho de tampa azul. A gente também tem o tampa cinza, que tem outro componente dentro, tá? Que é o fluoreto de sódio, tá? Que é super indicado para fazer glicose e lactato. Esse aqui, turma, a gente usa muito em cirurgia cardíaca, tá? Eu que trabalho com cirurgia cardíaca, a gente leva para a sala de cirurgia, tá? O laboratório não fica lá. O anestesista mesmo colhe, às vezes colhe até de 15 minutos, de meia hora, dependendo, para estar avaliando a glicose, porque lembra que eu falei que na cirurgia cardíaca, né, a gente precisa refrigerar o coração, refrescar esse coração, então a gente coloca gelo dentro da máquina, tá? Para esse coração ficar meio assim que congelado, para que o cirurgião possa entrar no coração, tá? Sem que ele esteja tão quente. Então, quando a gente resfria esse coração, o que acontece, tá? Quando a gente faz esse resfriamento, se a gente está num lugar que está sentindo muito frio, a gente está sem casaco, ou está com casaco que não está dando vazão, o que o nosso organismo faz? Alguém lembra? Qual é o mecanismo de compensação para compensar esse frio? Quem falou sobre cirurgia com circulação extracorpórea, lembra daquela maquininha, né, que é a máquina de fazer a circulação, e ali dentro tem um reservatório que a gente coloca gelo. Então, durante toda a cirurgia, tá, o sangue vai passando por ali, tá? E vai fazendo o quê, tá? Vai deixando esse coração bastante, né, frio. Então, o organismo, para compensar esse frio intenso, principalmente provocado, que às vezes chega a 12 graus, tá?
o nosso organismo começa a produzir muita glicose, muita glicose, que é a fonte de energia que o organismo tem, que pode ajudar. Então, o que acontece com a glicose? Ela sobe demais, mas, turma, demais chega a 1000, tá? Então, muitas vezes, em vários momentos na cirurgia cardíaca, com circulação extracorpórea, a gente faz, né, muita insulina, faz drip de insulina para estar diminuindo, tá, essa glicose que sobe, tá, em função desse frio que a gente está produzindo no coração do paciente, tá? Então, a gente toda hora está dosando tanto a glicose quanto o lactato. E aí a gente vai compensando. O lactato está baixo, a gente faz lactato. O lactato está alto, corta o lactato. Tá? Então, a gente consome bastante esses tubinhos. Tá? E a gente tem também o tubo de tampinha verde, que tem o anticoagulante, que é a heparina, tá? E que é usado para alguns exames bem específicos, tá? Que eu não sei aqui nem falar quais, tá? Mas que vocês podem ver, de repente, o laboratório colhendo. É um tubinho verde escuro, tá? Bem assim específico. Quase que a gente não vê utilizando, mas existe. Tá? Aqui, gente, tá? Eu trouxe alguns resultados. O que a gente vai avaliar dentro desses resultados, tá? Que, olha, na bioquímica, tá? O tubinho vermelho e o amarelo, a gente vai ter ureia, creatinina, sódio, potássio, glicose, tá? No hemograma a gente vai ter, tá? Eu já falei, mas trouxe aqui de novo. O hemograma, que é o tubinho lilás, a gente vai avaliar tanto a série vermelha quanto a série branca, tá? Então, se eu tiver com suspeita de alguma infecção, a gente vai fazer o hemograma. Tá com suspeita de anemia, a gente vai fazer o hemograma, tá? Então, os dois, tanto serve para uma coisa quanto para outra. A gente tem aqui no coagulograma, tá? Que é o tubinho azul. Eu já falei também que aqui a gente vai identificar, quando eu falei sobre aquelas doenças hematológicas, que às vezes o paciente consegue identificar ser portador de alguma doença hematológica quando vai fazer uma cirurgia, porque aí ele faz o coagulograma e o coagulograma detecta, né, alguma alteração que está correlacionada com alguma doença específica, tá? Então, esse coagulograma ele é obrigatório para qualquer pré-operatório, não é verdade? A gente precisa saber como o paciente está coagulando, se ele está com algum distúrbio, se ele está demorando demais para coagular, porque se eu já sei disso, eu já vou me preparar, ou então eu vou encaminhar ele para o hematologista para tentar normalizar essa situação, aí então eu vou submetê-lo ao procedimento cirúrgico. O coagulograma também detecta deficiência plaquetária, defeitos vasculares, deficiência de fatores de coagulação, como a gente já falou. E é um exame decisivo para a cirurgia, né? Então, o coagulograma, assim, é super importante, mas não é um exame de rotina. A gente só vai solicitar o coagulograma, tá? Se esse paciente tiver alguma indicação cirúrgica, ou se ele já vier com alguma história de alguma doença hematológica. A gente tem aqui a gasometria arterial, tá? Que é aquele exame que não tem tubo, a gente utiliza somente a seringa, uma seringa normalmente mais específica, ela costuma ser mais utilizada até de 3 ml, mas a gente já tem seringa específica para gasometria, tá? Mas se no momento não tiver, a gente pode estar colhendo com outra seringa também, tá? Só não pode ser maior que 3 ml, tá? A gasometria, tá? Ela só é solicitada em casos mais graves, ela é indicada para todos aqueles pacientes que estão em ventilação mecânica, porque a gente o único exame, é o único parâmetro que a gente tem para estar avaliando, né, como esse paciente está respondendo à ventilação mecânica. Então, a todo momento a gente vai estar solicitando, às vezes por dia a gente pode solicitar até 4, 6 vezes, tá, a gasometria, porque ela pode estar muito alterada, a gente vai compensar
a gente vai colocar outras coisas, outros suportes, medicamentos, a gente precisa ver qual vai ser a resposta desse paciente. Então, a gasometria, tá? Ela faz uma análise dos gases sanguíneos, tá? E estudo do equilíbrio ácido-básico, tá? Então, é importante na avaliação clínica da acidose, alcalose, hipoxemia, hipo e hiperventilação, tudo aquilo que levou o paciente, né, à indicação da ventilação mecânica. Ela tá? Através de uma punção de artéria, tá? A gente costuma usar a artéria ulnar ou a femoral, tá? É realizada por profissional qualificado. Então, vou ter que parar aqui para falar um pouquinho sobre isso. Cada instituição, gente, tem o seu protocolo para a coleta de gasometria arterial. Tem hospital que só o médico colhe. Tem hospital que o enfermeiro colhe, e o médico também. Tem hospital que só o profissional do laboratório colhe. Então, quando vocês forem trabalhar, vocês vão precisar identificar quem é o responsável por esse procedimento. Tá? Porque, às vezes, mesmo nós sabendo fazer o procedimento, tá? Muitas vezes aquela instituição não permite que nós façamos esse procedimento. Tá? Então, assim, a gente já teve um problema, até que eu comentei aqui, que foi uma aluna nossa, que era funcionária do Santa Teresa, e ela foi colher uma gasometria de uma criança a pedido do médico, e no dia seguinte ela foi demitida. Tá? Então, assim, a gente precisa conhecer, mesmo sabendo que, assim, eu sou muito boa nisso, e o profissional que está tentando colher não está conseguindo, mas se a instituição não permite, tá? A gente tem que ter muito cuidado até que ponto a gente vai se expor e até que ponto a gente vai colocar em risco o nosso emprego por estar descumprindo um protocolo da instituição. Tá? Então, a gente precisa conhecer bastante. Não é difícil, tá? Mas, assim, dá um medo maior, porque a gente vai funcionar uma artéria. A gente sabe que a artéria, ela é uma rede, né? Que ela lança o sangue com muita velocidade. É uma punção que a gente faz, se a gente não acertar, faz um hematoma bastante significativo, tão grande, que a gente não vai mais poder funcionar naquele local. Porque quando a gente faz o hematoma, uma punção venosa, a gente tem uma quantidade X de sangue. Quando a gente faz o hematoma numa punção arterial, a gente tem uma quantidade 10 vezes maior do que no venoso. Então, esse hematoma, ele se torna muito grande também. Tá? Então, assim, é tudo uma questão de habilidade. Professora, mas como que eu vou aprender isso? A gente vai aprender olhando, a gente vai aprender fazendo. A gente, quando vê o colega da gente fazer, ou se o médico deixar a gente fazer, ele vai ensinar, ou a gente já vai saber como é, vai dar uma tremedeira, eu vou sentir lá, vou palpar a femoral, principalmente a femoral, que é bastante evidente, vai dar um gelo, mas a gente vai lá, a gente vai tentar, porque é um estágio, gente. Se a gente não for fazer, a gente não vai fazer nunca. Tá? E tem hospital que é só o enfermeiro que faz coleta. Eu trabalho no Hospital do Ministério da Saúde, lá o enfermeiro colhe gasometria arterial. Tá? Então, assim, nós fomos preparados para isso. Tá? Então, é um procedimento que não tem como a gente fazer muito assim no campo de estágio, né? Porque às vezes a gente não tem essa oportunidade, às vezes a gente fica com medo grande, mas é preciso romper essas barreiras para que nós possamos aprender também, para que a gente também possa ajudar o paciente. E sabendo que outras pessoas também, gente, pode ter a mesma dificuldade. Aqui, gente, eu coloquei, tá? Os valores que a gente vai precisar conhecer, tá? No resultado de uma gasometria. No 6º período, vocês vão ter com a professora Luzimar e o professor Lima o paciente em situação de risco.
Então, vocês vão trabalhar muito com esses resultados de gasometria, tá? Então, a gente vai avaliar o pH desse paciente, que o padrão de normalidade é entre 7,35 a 7,45. A gente vai ver o resultado do PO2, tá? Que é quanto está essa pressão de oxigênio, que tem que estar entre 80 e 100. A gente vai ver a pressão de CO2, tá? Que é o gás carbônico, quanto que tá, tem que estar sempre baixo. Se eu tiver com CO2 muito alto, o que vai acontecer? Esse paciente está muito mal, não é verdade? Ele está produzindo muito mais gás carbônico, né, do que oxigênio. Então, a gente vai ter que compensar isso. A gente vai ter o bicarbonato, que é o HCO3, que é de 22 e 26, tá? E a gente vai ter o BE, que a gente não trabalha muito com BE, tá? O BE, eu até coloquei aqui, tá? Ele vai sinalizar o excesso ou déficit de bases dissolvida no plasma sanguíneo, tá? Mas, na verdade, o que vai ser importante para a gente vai ser o pH, que a gente vai ajustar ele no respirador, tá? O PCO2 e o PO2 e o bicarbonato. Se o bicarbonato estiver baixo, a gente vai fazer bicarbonato nele para estar compensando, tá? Então, turma, isso aqui vocês vão precisar saber, tá? Principalmente para o sexto período, tá bom? E claro, para a nossa vida toda, mesmo que a gente não vá trabalhar numa unidade intensiva ou semi-intensiva, a gente pode ter um paciente na ventilação mecânica em qualquer setor, não é verdade? Sabendo da dificuldade que a gente tem hoje dos hospitais, da gente ter disponibilidade de leitos em terapia intensiva, a gente sabe que muitas vezes o paciente vai agravar, vão conseguir um ventilador para ele, vão deixar esse paciente na ventilação no setor da gente mesmo. Então, a gente vai precisar saber avaliar. Tá? Aqui a gente tem o líquor, tá? Líquor é super importante, um exame assim que vai trazer muitas informações para a gente, tá? A gente sabe que qualquer suspeita de meningite meningocócica, o único exame, tá, que é esclarecedor é o líquor, tá? Logo no momento que a gente faz a punção, o líquor, gente, é um líquido transparente, tá? Que a gente chama, vem até descrito no resultado, tá? E descrito como líquido de coloração, aparência, água de rocha, tá? Que é como se fosse aquela água que está caindo de uma rocha, de uma cachoeira, um líquido límpido, transparente, tá? Então, ele é perfeito, maravilhoso. Se a gente tem um caso de uma meningite, esse líquor, ele vai sair totalmente opaco e só de a gente olhar, tá? No olho, tá? Visual, a gente já sabe que o paciente está com uma alteração bastante significativa. E aí, nesse momento, a gente já introduz a medicação específica para meningite, que é um antibiótico, tá? E encaminha o exame para o laboratório para que ele seja processado e que venha o resultado para a gente, tá? Mas só de olhar a gente já dá um diagnóstico, tá? Então, assim, é super importante a gente conhecer. Além da meningite, ele dá diagnóstico para várias outras doenças que a gente vai ver. É um exame, tá? Que é colhido através de uma punção lombar, que só pode ser realizada pelo profissional médico, tá? O enfermeiro não está autorizado a realizar esse procedimento, tá? Aí vocês podem, professor, mas se a gente aprender. Não, vocês não vão aprender porque não é um procedimento, tá? Que a enfermagem possa fazer. Então, se vocês aprenderam, foi porque alguém deixou, tá? Mesmo sabendo que não é uma atribuição do enfermeiro, tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente vai responder um processo, tá? Por conta de estar realizando uma tarefa que não é pertinente à nossa profissão, tá? Então, assim, na mesma hora, gente, a gente tem que ter muito cuidado, porque colher o líquor, tá? A gente precisa encaminhar esse líquor imediatamente para o laboratório. Líquor não pode ficar guardado, não pode ficar aguardando o laboratório vir buscar,
não pode ficar aguardando não sei quem levar, a gente tem que levar imediatamente, tá? Então, já precisamos nos organizar no momento que vai ser feita a coleta, quem vai ser a pessoa que vai levar esse líquor no laboratório, para que ele não perca as propriedades, tá? Não adianta a gente levar o líquor 2, 3 horas depois, que a gente já vai ter um resultado bastante prejudicado. E por ser uma coleta de difícil realização, e também a gente não pode estar toda hora funcionando, fazendo uma punção lombar no paciente, tá? A gente tem que ter todo o cuidado, todo o carinho com esse líquor, para que eles nos tragam, né, um resultado fidedigno, né? Tá? Então, ele, como eu já falei, né, ele identifica, tá, vários processos inflamatórios, tá, e mecânicos do sistema nervoso central, tá? Aqui na característica, tá? Esse slide ficou um pouquinho grande, não dá para ler, mas eu já falei, ele tem um aspecto límpido, água de rocha, tá? Ele tem a coloração incolor, tá? Tem mais alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo ver, tá? E aqui ele avalia outras coisas também. Então, por exemplo, ele vai dar valor das proteínas que ele vai encontrar ali, tá? Então, se tiver aumentada, pode estar relacionada a meningite, hemorragias, tromboses, doenças neurológicas, tumores, abscessos. Já se a proteína tiver diminuída, tá? Relacionada a um trauma, a uma punção que foi feita e que deixou algum trauma, aumento da pressão intracraniana. Então, para cada situação, a gente vai relacionar, tá, com o quadro que ele está apresentando. Tá? Aqui é a punção, tá? Alguns médicos preferem fazer com um paciente deitado em decúbito lateral, naquela posição que faz também a anestesia RAC, a peridural, que eu falo que é o camarão frito, né? Bem apertadinho, tá? Tem alguns médicos que preferem, às vezes, fazer com a paciente sentada, como a gente está vendo aqui na figura direita, tá? Também pode fazer assim. Depende muito da habilidade de cada profissional. Cada um tem o seu jeitinho, tá? Então, fica mais por conta do profissional que vai fazer. Às vezes, paciente que é muito obeso, ou então tem um abdômen muito grande, né? Por exemplo, um paciente com ascite, né? Uma ascite volumosa. Então, fica muito difícil você colocar ele em decúbito lateral, porque ele vai ter muita dificuldade para respirar. E aí, se o médico não for muito habilidoso naquele processo e rápido, né? O paciente, às vezes, acaba passando mal, com dispneia intensa. Então, a gente opta por fazer com ele sentado. Aqui a gente tem outros exames, a gente não vai se aprofundar, porque são exames mais específicos, que é o ácido úrico, tá? Que a gente vai ver, é feito no tubinho também vermelho, de tampinha vermelha. No ácido úrico, a gente vai poder identificar doença como a gota, insuficiência renal, calculose, linfomas, mielomas, diabetes, obesidade, várias doenças, tá? Alguém sabe o que é gota, gente? Quem sabe aí pode falar. Ninguém teve na família nenhum paciente que tenha apresentado um quadro de gota? É aquela anormalidade que dá nas articulações, vamos botar assim? Isso, é um processo inflamatório. Um processo inflamatório, Tá, uma inflamação muito grande mesmo, muito dolorosa, tá? Que dá nas principais articulações, tá? Principalmente, ó, cotovelo, gente, tá? Tornozelo e joelho, tá? Tem gente que fica com o joelho, tá? Igual uma bola de basquete, gigantesco. Tem gente, ó, que fica com o cotovelo, parece que tem um melão aqui, tá? Todos os pacientes, tá, que eu conheço, até porque o meu pai tinha, tá, reclamam que é uma dor, gente, que é uma dor insuportável, muito dolorosa mesmo,
porque, na verdade, né, esse processo inflamatório, tá? Ele pressiona as articulações. Então, é impossível que a gente depende, né, do braço para fazer qualquer movimento. A gente depende das nossas pernas para a gente andar, não é verdade? Então, tanto no tornozelo quanto no joelho, o joelho, então, é uma dor assim, muito grande, tá? Cada vez a gente inflama mais ali, né? Porque a gente está forçando um processo inflamatório, tá? Então, assim, quero falar para vocês que quem é portador de gota é chamado de quê, gente? Quem sabe? Aí, a turma que já trabalha. Vinícius. Quem mais? Thalita. Amanda está lá com as crianças, não tem gota. A gente fala que o paciente... Posso ter ouvido falar, mas não lembro, não. A gente fala que o paciente que tem gota é um paciente gotoso, tá? Não confundir com gostoso, tá, gente? Então, vocês vão ter oportunidade de ouvir falar, aquele paciente gotoso, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, eu falei, gente, mas o que será isso? Que eu nunca tinha ouvido. Então, sempre que eu dou aula, eu lembro de falar isso, porque às vezes, né, todas essas terminologias, né, na cabeça da gente são tantas informações, não é verdade? Que a gente fala gotoso, mas eu nunca associei, né, que o gotoso estaria relacionado a um portador de gota, tá? Então, é assim, vocês às vezes podem ler até no prontuário, mas normalmente a gente escuta muito falar, não, que aquele paciente ele é gotoso, né? E aí soa estranho, né? Porque a gente escuta muito falar gostoso, né? E aí o gotoso ele fica meio que perdido, né, na nossa mente, né? Da onde saiu isso, tá? Então, só para comentar com vocês sobre isso, tá? Quem tem gota... Professora, Oi. qual a diferença dessa doença para reumatismo? No reumatismo, tá? Ele é uma doença que está associada, tá? Com várias outras alterações, tá? Ela tem ligação com cardiolipinas, que são enzimas produzidas. Ela não afeta só, tá? Ela afeta a parte óssea também, tá? Que o reumatismo afeta o osso, tá? A gota não, a gota ela inflama, tá? Entre as articulações. É como se tivesse uma bolsa de líquido ali entre as articulações. Não tem nada que comprometa a parte óssea. E o reumatismo, né? Ele já vai comprometer a parte óssea. Inclusive, né? Deformar, né? Os ossos, né? Não só as articulações que ficam deformadas, porque o osso vai ficar deformado, e quando o osso se deforma, ele deforma também a articulação, porque a articulação que era, tá? O encaixe perfeito dos ossos, ela fica alterada, porque esse osso, ó, que era, você tinha um dedo assim, gente, não sei se vocês conseguem ver aqui meu dedo é todo deformado, porque eu tenho uma artrite, tá? Desde 15 anos, tá? Então, assim, tá? Então, como a gente deforma o osso, a articulação também fica deformada, tá? Mas não tem nada a ver. Na gota, é só o processo inflamatório. É como se a gente levasse uma pancada, tá? Levei uma pancada no cotovelo, tá? E teve essa inflamação. Só que essa gota não é, tá, proveniente de uma pancada. A gota, ela vem em função do aumento bastante significativo do ácido úrico no sangue. Então, o que a gente precisa fazer para que o paciente melhore ou que o paciente não tenha mais essa doença? Vamos refletir. O que a gente vai precisar fazer? Enquanto vocês refletem, eu bebo água. Fazer tratamento com anti-inflamatório? Exatamente. E mais o que, gente? Ele não vai tomar anti-inflamatório a vida toda, porque ele vai trocar a gota por uma gastrite, uma úlcera, né? Imagina se algum de vocês jovem aí tem gota.
Vão tomar até 90 anos anti-inflamatório? Não vai poder. O que a gente vai poder fazer? Ele tem excesso de ácido úrico. O que a gente vai ter que controlar? Se ele é diabético, a gente vai controlar o quê, gente? Glicose. Isso. Se ele é hipertenso, a gente vai controlar o quê? Pressão. O sal. Através de quê? Qual a fonte que produz isso? Alimentação. Exatamente. Então, a gente vai precisar o quê? Oferecer uma alimentação para ele que seja pobre em ácido úrico. E aí, ele vai conviver bem para todo sempre. Ah, mas ele pode ter outro quadro de gota? Pode, gente. Ele nunca vai escapar de ter um novo quadro. Só que a dieta, tá? Influencia demais. Mas alguns alimentos, por exemplo, ele foi numa festa ou viajou uma semana, daí ele comeu muita proteína, muito alimento rico em ácido úrico, nem lembrou que ele podia desenvolver a gota, tá? Então, ele pode desenvolver. Aí a gente vai tratar, tá? Com uma medicação específica, tá? E com anti-inflamatório, tá bom? Mas se ele fizer uma dietinha bem regrada, tá? Ele consegue se manter sem desenvolver isso. Mas, como eu sempre falo, toda doença que depende do fator alimentação para dar tudo certo é bastante complicado, né? Porque cada um tem a sua vida com suas dificuldades, né? Com suas restrições, né? Às vezes a pessoa não consegue fazer uma dieta específica, às vezes a pessoa acaba comendo pela rua, às vezes não tem ninguém que possa fazer as coisas para ele também não consegue fazer, e isso tudo. E além do que, tem os rebeldes que não vão querer deixar de comer o que gosta por conta de fazer a prevenção da gota, tá? Então, vamos lá. Então, gente, através do ácido úrico, aqui eu coloquei os valores, tá? 2,4 a 7, tá? Aqui a gente tem outros exames, que é a TGP e a TGO, tá? Ela está associada aos marcadores de hepáticos, tá? De doenças hepáticas, tá? Como a pancreatite, hepatite, cirrose, icterícia, carcinoma metastásico. Tudo isso a gente vai ver como uma alteração da TGP. Bem como da TGO, que sempre as duas caminham em par, tá? Só que a TGO ela já vai sinalizar outras doenças cardíacas, trauma, necrose cerebral, distrofias musculares, tá? Então, assim, saber interpretar um exame é super importante. Então, assim, um bom médico, né, ele tem que ser um bom conhecedor também do que cada exame vai sinalizar para a gente com seus resultados. Isso não precisa ser só o médico. Qualquer profissional de saúde pode ter esse interesse, pode querer conhecer, que é assim, super importante, super válido para o nosso dia a dia também, gente. Aqui a gente tem na amilase, que a gente também está relacionado a marcador de doenças hepáticas, pancreatite, infarto ou perfuração do intestino, peritonite, doença das vias biliares, mieloma, cetoacidose diabética, por aí vai. Aqui é o bicarbonato, tá? Que eu coloquei aqui. Então, por exemplo, o bicarbonato baixo, tá? Ele está associado à alcalose metabólica e acidose respiratória. E se ele tiver alto, está relacionado à alcalose respiratória e acidose metabólica. Gente, já entenderam que isso aqui é tudo de horror, né? Porque parece tudo igual e a gente fica enlouquecido. Então, eu vou falar para vocês, quem for fazer prova de concurso, quem for fazer prova para entrar para qualquer hospital, gravem isso, porque vai cair. Eles vão dar um quadro, uma situação que vai dizer que o paciente está com alcalose, com acidose respiratória, diabética,
e vão querer que vocês expliquem isso, ou vão dar um resultado de uma gasometria para vocês darem o diagnóstico. Então, essa parte é importante que vocês saibam, tá? É um ponto que vocês já vão ganhar. Tá? Aqui a gente tem cálcio também, né? Outro exame importante para estar detectando doenças ósseas, nefrológicas, porque o nefropata ele tem uma baixa muito grande de cálcio, porque principalmente quem faz hemodiálise, que o líquido que vai lavar esse sangue, ele é muito tóxico, ele vai carrear, ele vai puxar uma quantidade muito grande de cálcio que está presente no nosso organismo, que dependendo da idade já vai diminuindo e esse líquido de diálise vai puxar mais ainda. Então, a gente tem um déficit muito grande de cálcio. Vai ter que tomar cálcio para o resto da vida, o nefropata, tá? Então, ele vai identificar aqui, né, essas doenças ósseas, nefrológicas e até neoplásicas, tá? Então, se o cálcio estiver muito alto, ele pode estar relacionado, tá? Com neoplasia óssea, hiperparatireoidismo, mieloma múltiplo, já tiver um cálcio mais baixo. Pode ser insuficiência renal crônica, pancreatite aguda e hiperparatireoidismo, tá? Então, assim, são muitas doenças que estão relacionadas, né? Aqui a gente tem a urina, que a urina hoje é super desconsiderada, né? Quase que ninguém pede exame de urina, né? Mesmo para uma infecção urinária, você precisa estar com um quadro aberto para que realmente seja solicitada uma cultura de urina, tá? Mas é assim, o exame mais utilizado para avaliar as principais funções metabólicas do organismo, né? Doenças renais, infecção urinária, desidratação. Então, através de um simples exame de urina, a gente consegue detectar isso. Não vamos desvalorizar eles, tá, gente? Então, assim, a urina, ela tem um aspecto que é transparente, né? Tem uma cor de amarelo normal, não pode ser aquele amarelo suco de maracujá forte, não pode ser aquele branco suco de limão sem graça, tá? Também. Ela tem que ter uma coloração amarela clarinha, um aspecto transparente. Ela não pode ser opaca, fosca, que ali já está demonstrando que tem alguma coisa errada. Ela tem uma densidade de 1015 a 1025. Essa densidade a gente pode fazer através de um aparelhinho que é densitômetro, tá? Quem trabalha com urologia, nefrologia, vai acabar aprendendo a usar. A gente também avalia as proteínas, tá? Que vai aparecer aqui na urina. Lembra que eu falei que quando a proteína está muito alta, já está a proteinúria, né? Já está na urina, então ela vai surgir, tá? Pode apresentar leucócitos também na urina, né? Através da piúria, que a gente vai ter aquela urina bem característica de infecção, muitas vezes até com odor já. A gente pode também detectar a presença de hemácias, tá? Que pode ser algum sangramento, né? Alguma outra coisa, alguma outra doença renal, tá? Que está fazendo com que essa urina seja sanguinolenta. Tá? E assim, por fim, gente, a gente vai ter hemocultura. Quem já ouviu falar em hemocultura, quem não trabalha ainda, e já ouviu falar em hemocultura, o que vocês sabem sobre hemocultura, turma? Quando que vocês acham que a gente vai solicitar um exame de hemocultura? Em que situação? Vai, Maiara. Eu não sei, professora. Estou pensando aqui. Nirlando, não quer falar? Quando que a gente vai pedir uma hemocultura? Em que situação? Bom dia, professora. Geralmente pede hemocultura quando o paciente dá entrada para ver se ele é resistente a algum tipo de bactéria, não é? E se Algum antibiótico. se não for na entrada? Também para
para ver se tem resistência a antibióticos, se alguma doença que é Isso. coletado, não é? Isso, tá. Então, hemocultura está relacionada a alguma doença, alguma infecção da corrente sanguínea. A gente já está falando hemo, que tem a ver com sangue, tá? Se é uma infecção urinária, a gente vai fazer uma urinocultura. Se a gente tem uma infecção de corrente sanguínea, a gente vai fazer uma hemocultura, tá? Então, ela vai confirmar para a gente, porque ninguém vai pedir uma hemocultura do nada. Eu vou chegar ali e olhar para o paciente, eu vou pedir uma hemocultura para você. Não, a gente só vai solicitar uma hemocultura, primeiro que é um exame caro, tá? É dispendioso, tá? Então, a gente precisa ter uma indicação para a gente fazer uma hemocultura, tá bom? E ele vai estar relacionado, vai trazer para a gente também, tá? Um antibiograma, que vai ser uma amostragem de que antimicrobiano, né, os antibióticos que esse paciente pode usar, os antimicrobianos que ele está sensível, ou seja, que ele pode receber, e aqueles outros que ele está resistente, ou seja, não pode fazer aquele. Então, muitas vezes a gente tem um paciente que já está com um quadro bastante grave de infecção, a gente faz a coleta da hemocultura. A hemocultura só pode ser coletada, a amostra, gente, antes de fazer o antibiótico. Mas professor, o médico eu acabei de fazer o antibiótico e ele pediu para colher a hemocultura. Já não vai sair um resultado fidedigno. A hemocultura, ela só pode ser pedida antes da gente fazer o antibiótico, que aí a gente vai ter uma resposta, tá? Super verdadeira. Mas, professora, se o paciente já está internado há bastante tempo e está usando antibiótico, aí a gente vai estar fazendo a hemocultura, por quê? Porque provavelmente ele não está respondendo àquele antibiótico que a gente está fazendo para ele. Aí a gente vai precisar fazer uma nova hemocultura, tá? Com um novo antibiograma para ver o que está acontecendo. Então, a hemocultura, tá? Como eu falei, ele é realizado quando se suspeita de uma infecção no sangue, tá? Normalmente o pessoal já vai ter aquele quadro, né, típico, né, de infecção, calafrio, febre, né, outros sintomas associados, né? Os resultados vão estar direcionados para usar o antibiótico de escolha, tá? Aqui, tá, gente? Eu trouxe essa hemocultura, gente, ela é coletada dentro desses frasquinhos, tá? Os frasquinhos têm vários tipos, tá? Cada um dependendo da marca do aparelho que está colocado no laboratório do hospital. Então, para cada marca, a gente tem um tipo de frasco exatamente para quê, tá? A maioria desses... Deixa eu interromper aqui. A maioria desses exames, gente, eles são realizados através de um comodato. Todo mundo sabe o que é comodato? Comodato é assim, a empresa vai, fornece o equipamento, aí leva lá para o seu laboratório, aquele aparelho onde a gente vai fazer a hemocultura. E para aquele aparelho existem as garrafinhas específicas que só elas encaixam naquele aparelho. Por que eles fizeram assim, tá? Porque eles não querem compartilhar, tá? Outras garrafinhas, outros frascos, né, para serem usados no seu aparelho. Isso força a gente manter a compra dos frascos, tá? Daquele fabricante que deixou a máquina lá. Lembra que eu falei sobre isso com um teste de HGT? É mais ou menos a mesma coisa. Então, se eu tenho, vou dar um exemplo, se o meu aparelho é da Merck, então a Merck vai fazer os frasquinhos dela. Se no hospital lá do Vinícius, tá, ele usa, tá, de uma outra empresa e acabar o meu frasquinho, eu não posso pedir para ele emprestado, porque o frasco dele não vai encaixar no meu aparelho, tá? Então, eles fazem isso exatamente para a gente ficar, né,
presa, tá? Ao material, ao equipamento que eles colocaram no nosso hospital, tá? E isso existe em qualquer hospital do mundo, tá, gente? Não tem como a gente fugir disso, não. Porque a gente precisa do equipamento, né? A gente não fabrica equipamento, né? Então, a forma que eles trabalham é isso, é essa, tá? Então, eles cedem o equipamento, então, se der defeito, eles vão lá e trocam, se der defeito, eles vão lá e consertam, tá? Mas a gente tem que consumir os insumos, né? O insumo é o produto específico desse aparelho, tá? Então, a hemocultura aqui é importante para que a amostra de sangue não seja contaminada, tá, gente? Então, normalmente a gente faz 2 amostras, nunca uma só, porque a gente tem que fazer um parâmetro entre as 2. A gente tem que fazer essa coleta, de preferência numa via, tá? Que a gente vai funcionar com toda a técnica, sem risco de nenhuma contaminação, porque senão a gente vai levar o quê? Uma contaminação, um micro-organismo externo para dentro do frasco, vai crescer ali um micro-organismo, a gente vai tratar esse micro-organismo, só que não era esse micro-organismo que estava matando o paciente, tá? Isso acontece demais, tá? A gente acaba contaminando o frasco, tá? E aí vai crescer bastante micro-organismo, tá? Mas que não é o micro-organismo que está dando essa infecção no paciente. Então, a gente vai tirar, tá? Essa tampinha aqui dos frasquinhos que parece garrafinha, aquela tampinha flip, a gente tira a tampinha, tá? O do meio já é aquela com a tampinha metálica, que é chatinha de tirar, tá? A gente vai fazer uma antisepsia ali com álcool a 70, tá? Porque na hora da gente tirar a tampinha, a gente pode encostar o nosso dedo, tá? E deixar o nosso germe ali, né? Nosso germe de contato, que é terrível, né? Porque nós somos hipercontaminados, né? Por mais vezes que a gente higienize as mãos, né? A gente está sempre mexendo num ambiente que é contaminado, né? Então, a gente vai fazer antisepsia, vai funcionar o paciente. Quando a gente colocar esse sangue dentro da garrafinha, tá? A garrafinha tem uma quantidade de sangue que a gente vai precisar colocar. Normalmente, no adulto, são 10 ml, de 8 a 10 ml, a gente tem que ler no frasquinho. E na criança, eu acho que é de 2 a 4 ml. A gente troca a agulha, tá? Para a gente colocar uma agulha novinha, que não teve contato com nada, tá? E a gente injeta esse sangue aí. A gente faz essa coleta, tá? O enfermeiro, o médico, tá? Não precisa do laboratório, tá? A gente que faz, a gente identifica esse frasco, tá? Normalmente ele vem com código de barra, então ele vem com 3 códigos de barra, 3 tiras de código de barra autoadesivas, tá? Um vai ficar no pedido de exame, tá? Um vai ficar no prontuário do paciente, tá? E o outro vai ficar no frasco, tá? De forma que se houver qualquer possibilidade, qualquer dúvida, né, de ter resultado diferente, de ter trocado algum resultado, a gente tenha outros mecanismos de consulta para a gente descobrir qual foi o frasco utilizado com o código, tá? Então, tem tanto no prontuário, tanto no pedido que vai para o laboratório, quanto no frasco, tá? Então, a gente tem que ter, assim, o maior cuidado, turma, exatamente a gente não contaminar, e isso acontece demais. Por exemplo, às vezes a gente contamina com estafilococos e, na verdade, o que está crescendo ali é um proteus, ou a gente contaminou normalmente, né, com a pseudomonas, fazendo curativo no paciente que está com uma lesão, com uma úlcera profunda, contaminou com estafilococos, com pseudomonas, e o que está crescendo ali é uma Klebsiella. Então, a gente trata para mas, na verdade, a outra bactéria continua ali crescendo, está livre e maravilhosa. Então, assim, é um cuidado muito grande. Normalmente, tá? Normalmente é o enfermeiro que faz essa coleta, tá? Mas isso não implica que em alguns lugares o técnico que seja bem treinado para isso também possa fazer, tá? Não é específico. Professora, Oi. porque eu não sei, conta um pouco minha internet, não sei se a senhora falou.
Por que faz, às vezes, são duas coletas em dois sítios diferentes? E às vezes eu já peguei o tempo das 3, tá? Por que eles fazem isso? Porque no caso de alguma contaminação, tá? Nos 2 frascos tem que crescer a mesma coisa, tá, Mirlanda? Então, assim, a gente faz, às vezes o médico pede para fazer a coleta com a diferença de 30 minutos, outros com diferença até de 1 hora, porque já se falou que às vezes, por exemplo, o número de micro-organismos, né? Vamos falar de bactérias que está passando ali na corrente sanguínea, tá? Em tempos diferentes pode ser maior ou menor. Ou em tempos diferentes você pode pegar outra bactéria também, tá? O objetivo é esse, tá? Só que agora muita gente já não está fazendo mais assim. Tem lugar que colhe agora, tá? Termina de colher, identifica o frasco, colhe outra amostra logo a seguir, tá? Sempre coletando 2 amostras. Tem situação que coleta uma amostra só? Tem, gente. Às vezes, na rede pública está faltando frasco, e aí o que a gente faz? Para a gente não prejudicar o paciente, a gente coleta uma amostra só. Mas se tiver qualquer falha, por exemplo, tá? Vamos dizer que na primeira amostra cresceu Pseudomonas, na segunda amostra cresceu Klebsiella. Pseudomonas e Klebsiella não são do mesmo sítio, tá? Então, pode ter tido algum erro aí. Eu não sei o que eu vou tratar, não é verdade? Então, o que eu vou fazer? Aí vai ser um estudo, tá? Se a gente tem um infectologista no hospital, a gente vai encaminhar para ele e vai pedir ajuda dele, tá? A gente vai ver no resultado dos antimicrobianos que saíram como sensíveis, se tem um que pegue tanto Klebsiella quanto Pseudomonas, está entendendo? Aí sim a gente vai poder fazer um antibiótico que cubra os dois micro-organismos que cresceram, né? Mas que a gente sabe que ali pode ter sido alguma falha. Entendeu? Por isso que a gente faz essa coleta de 2 amostras, tá? No meu tempo já foram 3, só que Professora, está mais oneroso ainda, e aí reduziu para 2. Fala, Vinícius. eu também, assim, já vi pegar 3 amostras, mas também vi pegar 2, inclusive, colher ponta de catéter profundo também. Fazer a cultura da ponta do catéter profundo. Mas assim, quando é ponta de catéter, Venoso profundo. tira o catéter, né? Aí a gente corta a pontinha do catéter no laboratório. A gente faz muito isso com hemodiálise, Vinícius, demais, porque, por exemplo, assim, tem paciente que dá muita sorte. Eu falo que acaba sendo um fator sorte mesmo, né? Que coloca um catéter e não tem fístula ainda, ele consegue usar esse catéter por 1 mês, 2 meses, o catéter fica perfeito, não dá infecção, não dá nada. Mas a gente tem paciente que coloca catéter hoje, a gente dialisa, daqui a 2 dias faz outra diálise, quando vai fazer a terceira, o catéter já está todo colonizado, já está com aquela reação, né, de hiperemia, às vezes já está até com algum odor, entende? Então, o que a gente acaba fazendo? A gente retira o catéter, né? Só durou 1 semana, retira e coloca outro, tá? E assim, eu tenho pacientes, né? Tive pacientes de assim, toda semana colocar catéter, de infectar o catéter toda semana. Infelizmente, um desgaste, né? Que é desgastante para o paciente, né? Porque ele só tem duas subclaves e 2 jugulares, né? Se você está fazendo essa troca a cada semana, você acaba, a região fica muito dolorosa, né? Porque você funciona de um lado, funciona do outro, passa para subclave, passa para outro, tudo nessa região aqui. Então, o paciente fica realmente muito manipulado. Mas, assim, infelizmente, tem toda a questão do fator sorte, né? A gente não sabe, às vezes o próprio paciente também tem dificuldade, ele próprio acaba contaminando, ele não, na hora de tomar banho, não cobre, ele não coloca o plástico, né? Então, acaba contaminando ali quando ele vai para casa. Mas mesmo no hospital, que já não é ele que faz, no caso, é a gente, né? Então, acaba levando alguma contaminação.
E lembra quando eu falei na aula de nefro, que eu falei que quando a gente for realizar curativo de catéter, tá? Que é mais fácil, tá? Se a gente higienizar bem as mãos, colocar um álcool a 70 e a gente manipular o catéter sem luva, o risco de infectar é menor do que se a gente fizer esse manuseio sem a máscara. Porque a nossa orofaringe, tá? Ela é muito mais infectada e a gente não consegue higienizar, não é verdade? As mãos a gente consegue fazer uma higienização quase que perfeita, tá? Mas na nossa orofaringe, não. Então, o fato de eu ir lá, de eu manusear o catéter, de eu fazer o curativo, tá? Respirando ali em cima daquele sítio, né? Daquele local de punção, eu posso estar levando meu germe para aquele local. Então, assim, eu vejo muitas vezes os médicos vão lá, vão olhar o catéter, não colocam máscara, entende? Então, assim, às vezes manuseia com a mão sem higienizar, isso tudo facilita, gente, porque quem trabalha no hospital é um micro-organismo total, né? Nós somos, né, uma árvore de Natal de micro-organismo. Nós temos no lugar das bolas de Natal os micro-organismos, não é verdade? Então, a gente tem que pensar que a todo momento a gente vai estar com a possibilidade de transmitir algum micro-organismo. Então, sim, tem que ter esse cuidado, né? E a questão da ponta do catéter é em função disso, né? Porque somente vai servir para identificar o micro-organismo, mais nada. Mas o que a gente precisa, na verdade, ter mesmo é mais cuidado, né, quando a gente for manusear. E assim, durante uma hemodiálise, quem já viu, às vezes o catéter desloca um pouquinho, às vezes arrebenta o ponto que está fixando o catéter, então ele acaba caindo, e a gente toda hora vai lá, fixa ele com esparadrapo, a gente coloca o esparadrapo no próprio catéter, que não é para colocar, porque essa parte do catéter, ele está dentro da corrente sanguínea, né? Tudo isso, gente, interfere, tá? Como fonte de infecção. Se a gente deixa o micro-organismo ali no catéter, mas está distante, mas a gente não pode, tá, menosprezar o micro-organismo. Ele é muito, muito mais inteligente do que a gente. A gente está vendo isso agora, né? Com a Covid, não é verdade? Olha só como é um vírus super inteligente, tá? Então, assim, a gente tem que ter muito, muito cuidado, muito respeito, né, pelo paciente, porque hoje é um paciente que a gente não conhece, né, mas amanhã pode ser, né, qualquer um de nós. Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo, eu brigo demais com os médicos, a questão de máscara, quando vai manusear e colocar a luva estéril, por conta disso, gente. Porque, o que vai acontecer? Vai contaminar o catéter e vai ter que trocar e colocar o outro, né? Não haveria necessidade, porque eu vou fazer outra porta de entrada, né? Então, outra possibilidade de fazer uma infecção. Mas é isso. Então, tem lugares, Vinícius, que eu não sei se ainda está trabalhando com 3 amostras, tá? E também essa questão, né, de colher em horários diferentes, em sítios diferentes. Margarete, tá? Quando eu colho, assim, de um acesso venoso profundo, tá? Eu lavo, eu tento, assim, fazer tudo de melhor para ter um sangue de melhor qualidade, né? Porque ali tá passando um monte de coisa, não é verdade? E aí a gente também, às vezes, acaba não pescando, né? Um sangue de qualidade para realmente avaliar o micro-organismo que está ali presente. E como que a gente pode perceber também que o resultado não foi fidedigno, tá? A gente vai lá, começa um antibiótico, então quando chega no 3º, 4º dia, o paciente não apresentou nenhuma melhora, tá? Ele continua com o mesmo quadro, às vezes até piorou. Claro, pode estar piorando, se a gente não está tratando da infecção dele, né? Se for uma sepsemia, então, daquelas rápidas, fulminantes, a gente perde até o paciente. Tá? Então, a gente percebe que tem alguma coisa errada. Então, está na hora de verificar isso. Às vezes, por exemplo, o antibiograma, o resultado a gente sabe que não sai no primeiro dia, às vezes leva 2, 3 dias, mas a gente vai começar o antibiótico. Aí, quando sai o resultado, a gente vai lá, poxa, eu fiz, vamos lá dizer, Kefazol.
tá? Aí eu vou lá no Kefazol, ih, tá resistente. Então, eu sei que eu fiz aqueles 3 dias, mas não teve ação nenhuma. Daí eu começo com outro antibiótico. Às vezes acontece, infecção urinária no idoso acontece demais, demais, demais. Às vezes a gente já tentou 5, 6 antibióticos e quando vem o resultado do antibiograma, ele está resistente, está resistente. Tá? Então, a gente tem que trocar novamente. Ficou alguma dúvida nisso, turma? Aqui, gente, tá? Tem vários aqui na insuficiência renal crônica também, para vocês estarem dando uma olhadinha, tá? Depois, com calma, assim, vale a pena vocês olharem. A gente vai trabalhar mais na insuficiência renal com ureia e creatinina, tá? E o potássio, tá? O potássio, turma, o normal dele é de 3,5 a 5, tá? Então, se ele tiver com resultado acima de 7, tá? Ele já é um paciente com tendência a fazer até uma parada cardiorrespiratória, tá? Porque o que acontece? O que acontece, gente, quando o potássio está muito alto no nosso organismo? O que ele faz com o coração da gente? Alguém já ouviu falar que o pessoal se mata, tá? Tenta suicídio com cloreto de potássio na veia? Quem já ouviu falar? Ele altera o funcionamento da bomba de sódio de potássio? Mais ou menos isso. Alguém já ouviu falar sobre o suicídio, gente? Quem trabalha em hospital, ninguém nunca se matou lá não com cloreto de potássio? O potássio não. O Ainda fentanil não. sim. Hã? Com Potássio ainda potássio eu nunca vi não. Com fentanil já. Não, mas Então, é o grande enfermagem, né, doutora? O famoso KCL, né? Que a porque gente olha tem só, faz- o fentanil, Vinícius, ele precisa ter acesso aos controlados, né? Então, o cloreto de potássio, KCl, é mais fácil que não é controlado, né? Fala, Nirlando. Não, sim, eu tô falando que eu nunca vi ninguém se suicidar por conta do potássio. O pessoal gosta muito de fazer venoso, tá? Então, assim, nem sempre, tá? Ele é eficaz. Então, sempre que alguém quer se matar, me consulta, né? Aí eu falo, não, faz 50 ml, que é eficaz, né? Porque se quer se matar, tem que morrer. Então, Ele vai provocar uma parada, né? Por causa exatamente. Pior da para aquele eletricidade. que tenta se matar e não morre, né? Uma trabalheira que dá para a gente, não é verdade? Né? E depois não morre. Mas vamos lá. Cloreto de potássio, gente, ele faz o quê? Ele aumenta a contratilidade do coração. Então, ele começa a funcionar com muita rapidez, e vai rompendo as fibras cardíacas. Ele provoca um infarto, né? Exatamente o que acontece no jovem. O jovem, quando tem um infarto, né? Ele acaba morrendo porque ele tem a fibra cardíaca muito jovem, né? A fibra cardíaca só vai envelhecendo depois de 50 anos. Então, o que acontece? Fibra cardíaca é igual um elástico. Então, quando a gente compra vamos pensar numa peça, uma calça de elástico, tá? Então, aí o elástico é novinho, né? Ele está bem apertadinho, né? Mas se a gente usar essa calça por 20 anos, né? Ou às vezes até menos, o elástico vai ficando frouxo, não vai? E aí, quando a gente infarta, que esse elástico está fraco, já está muito usado, a nossa fibra cardíaca já está muito usada, o que acontece? Ele distende, mas ele volta, tá? E aí fica aquela área infartada. Mas se eu sou jovem, estou com 23 anos, meu elástico ainda está, tá durinho, tá novinho. E se eu faço um infarto ali, quando o meu elástico estica, ele não volta mais. Então, ele rompe ali esse elástico, tá? E por isso o índice de óbito no jovem é muito alto, tá? Então, assim, muita gente, né, quer se matar, faz cloreto de potássio na veia, tá? E acaba morrendo, tá? Então, o cloreto de potássio, a gente não pode deixar ele subir demais no renal, porque é uma tendência a subir, tá?
as escórias nitrogenadas, que é a ureia, a creatinina, tá? E o potássio. A gente tem um tratamento para ureia e creatinina alta, tem outro tratamento para potássio alto, tá? Para o potássio alto, a gente ainda pode fazer algumas medicações, a gente faz um Sorcal, que troca os íons de potássio por cálcio, tá? Um permutador. A gente pode fazer esse Sorcal, que é um pó, tá? A gente dilui e dá para beber. A gente pode fazer também, em vez de dar para beber, fazer por via retal, que dá uma diarreia terrível, aí ele elimina boa parte do potássio através da diarreia, tá? Mas a gente tem que ter muito cuidado com esse potássio alto. Tá? Então, aqui, tá? Porque se ele começar a subir, ele às vezes leva o paciente a uma parada cardiorrespiratória, tá? Então, aqui na insuficiência renal crônica, aqui tem vários valores. Aqui é só para vocês conhecerem os valores, tá? Que ficam alterados, tá? Aqui na insuficiência respiratória aguda, tá? A gente vai estar analisando a gasometria arterial, sinais de infecção através do hemograma, tá? Urina e a bioquímica, tudo para insuficiência respiratória, tá? E assim, finalizando, é isso, turma. Ixi, meu Deus. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, turma, assim, o que eu tinha para falar sobre essa questão dos exames, tá? É isso, assim, são muitas informações para a gente, né? Não dá para a gente gravar tudo. Então, assim, uma sugestão que eu dou para vocês, tá? Cada um que tem interesse num tipo de situação, pegar e ler um pouquinho a respeito. Quando vocês forem para o 6º período, tá? E vocês estiverem ligados a determinadas doenças, darem uma olhadinha ali para ver o que vai ficar alterado, para a gente quando a gente chegar lá no hospital, no 8º período, vocês já não vão lembrar disso, com certeza, né? Mas está com material aí disponível para consultar, mas é importante que vocês saibam, tá? Pelo menos hemograma, a bioquímica, um pouquinho do que é geral, tá? Para que vocês não fiquem tão perdidos, tá? Assim, quando a gente estiver recebendo o exame, estiver lendo, fazendo uma leitura ali, tive dúvida, não sei o que é isso, gente, pode consultar a internet, tá? Que é importante para a gente ficar realmente dentro daquele parâmetro ali, daquele conhecimento que vai ajudar muito a gente. Ajuda a gente a conhecer a história da doença do paciente, ajuda a gente a entender por que o paciente está assim, entende? Então, assim, é muito válido, e super valoriza o trabalho do enfermeiro quando ele tem esse conhecimento, quando ele sabe pegar um resultado, que ele sabe interpretar, tá? Isso, assim, conta demais. Aí vocês vão falar, mas, professor, isso aí não vai interferir no nosso trabalho assistencial. Realmente não vai interferir, gente, mas vai interferir no nosso conhecimento científico e no nosso poder de argumentação com outros profissionais, tá? Então, se a gente tem conhecimento daquilo, se a gente pode chegar, conversar com o médico, comentar sobre a alteração daquele exame, daquele valor específico, é muito bom, gente. E assim, todos nós somos capazes disso. A gente não pode ficar só restrito ao nosso mundinho. A gente tem que dizer para todo mundo aqui a gente veio, não é verdade? Que a gente tem esse conhecimento, que a gente estudou para saber isso, tá? Porque senão a gente fica também ou muito atrás da mesa ou muito operacional só, tá? E é isso muitas vezes que eu falo para o técnico, né? Ele é tão bom, tá? Ele é tão importante no nosso dia a dia, na nossa parceria, né? Mas falta muitas vezes nele essa questão do ler um pouco mais, de estar trazendo maiores subsídios, tá? Para ele estar realizando aquilo. Muitas vezes ele está realizando até uma prática
que ele faz muito bem, mas que ele tem pouco conhecimento sobre aquilo. E por isso que eu sempre falo, gente, sobrou um tempinho, tá? No nosso plantão, vamos reunir o grupo, vamos conversar um pouquinho, vamos ver qual é a dificuldade de alguém, o que está faltando para determinados profissionais. Isso enriquece demais e fortalece muito o grupo, né? O grupo fica forte porque ele começa a ter um conhecimento maior. Gente, fiquem à vontade para ir para falar, para comentar alguma coisa. Ninguém quer falar nada, gente? Acho que não, professor. Deu para ajudar assim no dia a dia? Com certeza. Então tá bom, gente. Por hoje é só. Terça-feira a gente vai ter um vídeo, tá? Se vocês puderem não chegar atrasado, para a gente não perder. E na outra sexta-feira vai ser a aula de cardio com a professora Luzimar, tá bom? E não esqueça Tá bom, professora. o ED até o dia 30, tá, turma? Então tá, um bom final de Tá bom, muito obrigada. semana, tá? Tudo de bom, até terça. Até, professora. Tchau, professora. Obrigada. Obrigada a vocês.